Daniel Rocha, Alkaline Man, começando aqui mais um Hangout. Mandar um abraço em especial para o Felipe Maromba, meu grande irmão, lá de Campinas, que em breve vai estar falando com a gente também sobre como a alimentação viva mudou e tem modificado a vida dele. Hoje a gente vai passar 1 hora aqui, tá? São 8h06 exatamente, e a gente vai ficar 1 hora conversando sobre alimentação viva, alimentação crua, alimentação desintoxicante, manutenção de peso e ganho de massa magra. Porque as pessoas reclamam muito que ao começar a alimentação viva, começar a alimentação desintoxicante, ficaram muito magras e não conseguiram ganhar, recuperar o peso, né? E ao longo desses 5 anos que eu venho me experimentando na alimentação crua, na alimentação viva, eu vejo que é fácil demais você subir ou baixar o peso. Existem uns fatores que são primordiais para que isso aconteça. Você precisa ter entendimento, acima de tudo, que o nosso corpo ele é carente de movimento. E sem movimento você não vai construir músculos. Sem movimento você não vai ganhar peso de forma satisfatória, de forma saudável. O pessoal que está na sala aí pode começar a enviar as perguntas, tá? Eu separei aqui alguns tópicos para a gente conversar sobre essa questão do ganho de massa magra, da manutenção de peso, né, e alimentação desintoxicante. O primeiro ponto é o seguinte: se você tem muco, né, se você está com o corpo aí bagunçado, cheio de inflamação, cheio de inchaços, é claro que você vai perder peso quando você começar a desintoxicar o seu corpo. É claro que esse muco, ele pesa dentro de você. E muitas vezes a gente não tem um parâmetro real do que é nosso peso, porque a gente acha que meu peso ideal é 65 quilos, porque eu sempre tive isso. Mas até que você venha fazer uma alimentação desintoxicante, você não sabe qual é o seu peso ideal. A partir do momento que você faz uma alimentação para eliminação de muco, uma dieta amucosa, como é a alimentação viva na essência, você vai perder muito muco visceral, você vai perder muita gordura visceral, muito acúmulo de coisas internas que você nunca perdeu antes, por sempre estar comendo amidos e açúcares. E a partir deste momento é que você vai começar a conhecer, né, verdadeiramente o seu peso ideal. E isso associado ao seu estilo de vida, de repente vai ser um peso bem diferente daquilo que você acha ou que você achava que era o ideal para você. Quando eu comecei na alimentação viva, eu venho de obesidade. Eu já tive quase 150 quilos e quando eu comecei na alimentação viva, na minha cabeça, o meu peso ideal era em torno de 100 quilos, de 98 quilos. E daí eu fiquei com 74 quilos logo no início, porque o muco todo, né, ele tende a desaparecer. E a partir daí, associado ao meu estilo de vida, né, o corpo vem se moldando, né, de acordo com a intensidade de exercícios que eu pratico. Então, se eu tenho uma carga maior de exercícios, automaticamente eu vou desenvolver uma musculatura mais avantajada. Lembrando que estou me referindo a exercícios de força, exercícios com carga, exercícios calistênicos, movimentos naturais, mas exercícios que causem, que gerem uma
tensão muscular maior. Então, eu entendo que se eu quero desenvolver mais massa magra, eu preciso de mais exercícios concentrados, calistênicos, focando o desenvolvimento muscular, exercícios mais exaustivos, né? E se eu foco mais em exercícios de mais resistência, eu vou ficar mais slim. Mas entre 90 quilos e 78 quilos, eu vejo que eu posso estar dentro dessa faixa aí, fácil, gerenciando o meu estilo de vida. Então, se eu tenho práticas mais intensas para desenvolver grandes grupos musculares, eu vou ficar mais pesado. Eu vou desenvolver mais fibras. E isso são práticas constantes, tá? Porque, assim, cada dia que você passa sem fazer atividade física, você perde massa magra e você acumula gordura. Então, muitas vezes a gente fala assim, eu tenho 70 quilos e nos últimos 10 anos o meu peso foi 70 quilos. Mas eu não fiz atividade física, eu mantive o peso. Não, você não manteve. Você pode até ter mantido o peso, mas a sua consistência, né, se modificou. Então, na verdade, você perdeu massa magra, você perdeu músculos e você engordou, você acumulou mais gordura, embora na balança esteja da mesma forma. Então, sem atividade física, você vai ter acúmulo de gordura. Então, a gente tem que ganhar peso, né, com movimentos de tensão. Um corpo que tem mais peso é um corpo com mais músculos, né? Então, essa aquisição de peso por inchaços, por acúmulo de gordura, não é absolutamente nada salutar. Isso é uma resposta do corpo, né? São inflamações. Eu quero falar que o pessoal aí que quiser fazer as perguntas, tá? Pode estar interagindo que a gente vai respondendo aqui do Hangout. Aminoácidos, né? O pessoal começou a perguntar aí para ganho de massa magra. Bom, é o seguinte, a maior concentração de aminoácidos que existe, ela está nos alimentos verdes, né? Então, só você dar uma olhada, os maiores animais que existem, aí a grande maioria deles se alimenta de verdes como base. É o boi, o rinoceronte, o búfalo, o hipopótamo, o cavalo, o gorila, elefante, girafa. São todos enormes e vai dizer que está faltando proteína, né? Então, alimentos verdes, eles contêm a maior carga, a maior concentração de aminoácidos e, na verdade, seus músculos, eles querem isso mesmo. Ele não quer grande quantidade proteica, ele precisa de aminoácidos. Aí eu vou salientar aí alguns alimentos de origem vegetal que são ótimos construtores, né? Espirulina, clorela, aí eu vou falar também da alga azul esverdeada. Para quem está fora do Brasil é mais fácil de conseguir, aqui a gente não consegue. Aí eu vou falar de sementes como hemp seeds, né? Cânhamo, né? Semente de cânhamo, maravilha em quantidade de aminoácido. E aí temos as sementes pequenas também, os grãos aí que a gente encontra em qualquer lugar, chia, quinoa, né? São maravilhosos também, linhaça, são grãos que contêm gorduras. E assim, a gente pensa muito nos aminoácidos, né? A gente fala muito dos aminoácidos, mas se a gente não tiver gorduras, né, de repente esse alimento que tem aminoácido, ele vai ser digerido, ele vai passar por você de forma muito rápida e não vai chegar ao destino final. 5 opções proteicas que sejam de valor mais acessível. Eu vou falar do coco, que
só para quem está fora do Brasil, em outros lugares, que de repente é mais caro, mas para quem está no Nordeste inteiro é baratíssimo. E se você for comparar com qualquer outra proteína, coco seco, para quem mora no Sul, no Sudeste, é muito mais em conta. Aí eu vou falar também da lentilha, principalmente a lentilha em forma de broto, germinada. Vai ser um alimento com muita proteína. Os verdes, de modo geral, todos contêm grande carga de aminoácidos. Muita fotonutrição significa muitos aminoácidos. E verdes é o que mais temos na natureza, principalmente as PANCs, né? Planta alimentar não convencional, que em todos os lugares deste planeta cresce e a gente muitas vezes não as conhece. Falei do coco, né? Eu falei dos verdes, de modo geral, mais acessível à maioria das pessoas. Eu vou falar do grão de bico, que também é muito interessante para a construção muscular. Só que para a construção muscular, a gente tem que entender que a gente precisa de água boa. Se você não tiver água boa, de boa qualidade, uma boa água alcalina, de repente o melhor combustível do mundo não vai chegar às suas células. E eu vou falar também de sais, porque a constituição muscular é de grande maioria líquida de aminoácidos e minerais, e a gente precisa de sais de boa qualidade para que a gente tenha muitos minerais e com isso a gente consiga desenvolver mais músculos. Dicas de alimentos crus para consumir no almoço e na janta. Tá aí, uma lentilha na panela de barro, acompanhada com coco seco ralado, aí de repente com cebola roxa e temperos do seu agrado, ou alho poró, ou nirá, com a selga ou repolho picadinho, é uma refeição muito completa, com valor proteico bem alto. Isso aí acompanhado aí com muitos verdes, muitas folhas verdes, você não vai errar. De repente você fazer alguma sopa com alimentos fermentados, pegar aquele seu vidro de fermentados e bater com alguma gordura boa, ou com coco seco, ou com girassol germinado, de repente com abacate, também vai ser uma refeição bem alto. Tá? Os suplementos para ganho de massa feitos à base de proteína vegetal são seguros para serem consumidos? Bom, Tiago, é o seguinte, não é porque é vegetal que é bom, né? A gente pode falar aí de 4 vegetais que são 4 vilões e que as pessoas desenvolvem muitos problemas de saúde por comerem esses 4 vegetais assim de modo indiscriminado. Soja, trigo e mandioca são vegetais, mas são alimentos bagunçados. Então, de repente, a gente tem que entender se esse vegetal, se esse suplemento para ganho de massa, ele é interessante ou não. Só que, no entanto, que a maioria dos suplementos também contém algum tipo de né, algum tipo de aditivo para que você fique dependente, para que você fique na pilha de consumir, né, seja aí um glutamato monossódico, seja aí um amido inverso de milho, enfim. Então, eu acredito sempre que a melhor proteína que existe, né, melhor suplementação é comida, são os próprios alimentos. Então, que se você entender que, de repente, a suplementação seria de um superalimento, mas da forma correta, se exercitar da forma correta, entender que a gente precisa, acima de tudo, regular a flora intestinal, isso aí vai ajudar
um aumento de massa magra, um ganho muscular. Mariana Teixeira, exercícios de maior intensidade, alimentação, em relação à frutose principalmente. Bom, eu acredito que assim, ninguém deve comer frutas de modo desenfreado. A gente pode associar as frutas, sim, a nossas práticas diárias, tanto aos nossos estilos de vida, as práticas de exercícios, aquilo que você vai fazer ao longo do seu dia. Eu acho que é interessante você fazer, sim, exercícios de alta intensidade e você tenha consumido frutas ou venha consumir algum tipo de fruta, principalmente depois, juntamente ou um pouco antes de uma dose proteica. Exercícios de alta intensidade, na minha concepção, eles têm um efeito maior praticados em jejum. Então, de repente, na noite anterior, você já come coisa para ter uma quantidade suficiente de glicogênio no fígado e não ter aí desenvolver uma hipoglicemia. Lembrando que hipoglicemia é uma resposta à glicemia. Então, se você não come açúcares, farinhas, se você não come aditivos como glutamato monossódico, você não vai ter problema com hipoglicemia, porque você não vai ter hiperglicemia. Então, se você não come farináceos, se você não come esses alimentos que dão pico de insulina, você não vai ter problema algum. Pode aumentar a quantidade de frutas? Pode, desde que você seja uma pessoa mais ativa. Agora, se você está cheio de inflamações, eu digo que tempo, sem frutas, para você eliminar as inflamações, melhor. Aí, quando eu falo de frutas, eu falo das frutas com alto índice glicêmico. As frutas aquosas, elas são de limpeza também. Também que, se a gente estivesse na natureza, as frutas seriam selvagens, não teria o doce. E que todas as frutas que a gente conhece do supermercado, elas foram modificadas. Muito restrita por conta de um CA. Perdi muito peso pela dieta viva. Ainda não tenho condições de fazer exercícios. Como ganhar peso? Primeiro, eu acho que assim, se movimentar, por menor que seja consegue fazer. Então, pode ser uma caminhada, pode ser um exercício extremamente funcional, um exercício isométrico, mas você precisa se movimentar. Precisar de gorduras, Então, de repente, aí aumentar um pouco a gorduras, principalmente gorduras fermentadas. Daí eu volto a falar sempre no iogurte de coco, maravilhoso. Conhece o iogurte de coco, tem a receita aqui no meu canal do YouTube, fácil de fazer. Então, as gorduras fermentadas é a melhor opção para quem quer ganhar peso, sem inchaço. Agora, lembre-se que para ganho de peso, você precisa de movimento. E numa alimentação desintoxicante, se você não faz nada, você vai ficar magrinha mesmo. Então, você precisa se movimentar, precisa oxigenar o seu corpo, precisa expandir os seus pulmões e consuma mais gorduras principalmente fermentadas. Aumente sempre a quantidade de alimentos fermentados, de vegetais, antes e depois das principais refeições e junto com elas. Que isso aí vai ajudar você a recuperar mais rápido. Comer amendoim cru e leite de inhame. Amendoim cru, disponibilidade. Bom, eu
de tempos em tempos eu consumo amendoim e eu sempre me arrependo. Eu vejo que amendoim é um alimento pesado, ele é extremamente saboroso, ele é pesado cru, ele é pesado torrado. Eu sinto que ele é uma gordura muito pesada. Não é à toa que muitas pessoas têm inflamações e alergias, né, com amendoim. Tem uma linha aí de especialistas que falam que não, que ele é de expurgo, e isso aí é um expurgo que está acontecendo, que à medida que você for comendo mais, ele vai saindo, vai modificando. Eu não me sinto bem. Eu prefiro castanhas como castanha do Pará e até a castanha do caju. Mas o amendoim, ele acaba me pesando, né? O leite de inhame eu nunca fiz uso, né? Eu ouvi falar muito das propriedades medicinais, mas como o inhame é um alimento que eu uma relação com ele nos dias atuais, não sinto falta, né? Não sei se respondi a sua pergunta sobre a questão do amendoim. Você queria saber se é melhor hidratá-lo antes ou de consumi-lo. Eu vejo que, assim, você vai consumir cru, você vai germinar, que é a melhor forma. Né? Se você não vai consumir cru, uma leve... É isso, mas, assim, é um alimento que no dia a dia eu me distancio mais e mais dele. Seria ideal alimentar-se algumas horas antes da musculação ou somente depois? O ideal é malhar em jejum. Milena, é o seguinte, o que vale para o nosso corpo em relação à nutrição é o que você vai ingerir durante as 24 horas do dia. Mas já, né, muitas e muitas pesquisas, muitos estudos mostram que entre 20 e 40 minutos após o exercício, né, após a musculação, por exemplo, é o período que seu corpo está ali, ó, chupando, né, a maior quantidade de nutrientes. Então, eu vejo que o mais importante para quem, principalmente para quem quer ganhar peso, é comer exercício. Fazer exercício em jejum é uma coisa muito salutar, mas não é para todo mundo, né? Você tem que fazer uma alimentação aí com restrição já de amidos e açúcares. Guilherme Ravel, faz quanto tempo, hein? Você desapareceu do Facebook. Um beijo para você, saudade de você. Leandro, o que você acha do fermentado misoshiro? É de soja, é isso? Eu não tenho certeza. Mas se for de soja, eu prefiro que, assim, dizer que nada que venha da soja é interessante. A gente pode fermentar qualquer vegetal. Qualquer vegetal a gente consegue fermentar e aquele vegetal ele vai multiplicar a quantidade enzimática absurdamente. Você tem aí o que de melhor aquele alimento tem para você. Na opinião do xarope de Guaraná, bom, salientando que é algo com altíssimo índice glicêmico, né, que é na base açúcar, eu vou dizer que não é nada interessante para o crescimento muscular. Precisa de fotonutrição alta. Fotonutrição alta, alimentos verdes. Esse é o caminho para que você consiga ter mais. Germinação acaba com açúcar, carboidratos e amidos do alimento? Sim. Vai depender aí. Para cada alimento vai ter um período diferente não, desculpa. Ela falou aqui germinação, né? Então, não sei se ela quis falar de germinação ou fermentação. Então, vou responder os dois, tá? Germinação, presença de açúcar, né? A gente não vai utilizar nenhum açúcar para germinar nada. E se aquele grão tem amido, com o crescimento, né,
o amido vai desaparecer. No processo de fermentação, vai virar combustível, né? O amido também. Então, vai daí o tempo, 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 1 mês, para que aquele alimento, no processo de fermentação, desapareça aí os amidos e os açúcares. O que eu tenho a falar dos chás? Bom ou não para a saúde? Bom, Diego Maracanã, um abraço para você. Bom, eu acho que assim, existem muitas ervas que são extremamente medicinais e pontuais, que são para serem utilizadas em um determinado momento da vida. O que eu sinto depois de 5 anos praticando alimentação crua, alimentação viva, é que qualquer chá me pesa. O único chá que eu tenho consumido, chá, né? Ele já é um probiótico, é a kombucha, que é um chá que passa por um processo de fermentação, onde probiótico se desenvolve. Então, eu vejo que chá maravilhosas, ponto, para momentos. Germinados podem causar intoxicação, dependendo da forma com que foi germinado. Se deixou se desenvolver algum fungo, sim, você pode se intoxicar. Você pode ter algum mal-estar, sim. Se você usar uma água de péssima qualidade, também. Então, é interessante, importantíssimo a forma que você faz a sua germinação. Rafaela, físico em jejum, qual é a minha opinião? Bom, você está falando de jejum intermitente ou de jejum contínuo? Se você está falando de jejum intermitente, eu acho que é maravilhoso o exercício físico. Agora, se você está falando de um jejum mais longo, dizer que o manual e repouso absoluto é a forma de jejuar. Claro que você vai tendo práticas e práticas e práticas, e ao longo da sua vida você vai reconhecendo e tendo processos diferentes, e de repente você vai fazer algum exercício durante um jejum e não vai se sentir mal, mas não é algo que o manual, né, da boa prática de jejum diga que seja interessante fazer. Passos sobre o Tribulus terrestris, qual é a minha opinião? Eu acho interessante o uso do Tribulus terrestris, mas antes de usar Tribulus terrestris ou maca peruana, eu acho interessante que você tudo que você pode sem uso de nada externo, né? Então, de repente, só com alimentos mesmo, sem nenhuma outra suplementação. Eu sei que o Tribulus é natural, extraído de uma outra forma, desidratado, e enfim. Eu vejo que para quem mora no Nordeste, a gente tem muitas opções para ganho de massa magra com qualidade. Está aumentando aqui as perguntas. Estou fazendo uso do Lugol, Detox. É normal boa perda de peso com o uso deles? Na verdade, se você não para de comer amidos e açúcares, né, você continua intoxicando o seu corpo. Então, tem que parar com esses vilões para realmente desintoxicar, né? Então, só um segundo. Então, você não vai perder mais peso se você já é bem magro, né? Você, na verdade, para aumentar isso aí, você precisa fazer movimentos tensionados, trabalhar os músculos do core, né? Volto a dizer,
é uma chave para as pessoas ficarem em forma para o core, C-O-R-E. Né? Então, existem inúmeras formas de você trabalhar o core. Só o gol e uso diário não vai te deixar mais magro. Tá? Eu faço um suco detox apenas com água de coco, couve, hortelã e suco de laranja. Eu acho que você deve colocar muito mais folhas sempre, e boas quantidades mesmo, monstruosas. O suco vai estar rico em fotonutrição. Cogumelos são uma boa opção para refeição pós-treino, sim, mas acompanhado de alguma gordura, para que ele passe mais tempo nos seus intestinos e tenha uma absorção maior, né, uma boa absorção proteica. Agora, eu sempre costumo dizer que a melhor refeição mais rápida para um líquido, né? Espirulina em cápsula, vale a pena? Bom, eu acho que espirulina é alimento e não suplemento. Ela é um superalimento, então eu não consigo encapsular algo que é alimento. Então, por isso que eu coloco espirulina em inúmeras receitas. Inclusive, para quem não viu ainda, tá? Um iogurte de coco fermentado, já no processo de fermentação, junto com a espirulina. Receita simples, apenas 2 ingredientes. 2 itens, 3 ingredientes. O que eu acho da aveia? Desde que seja sem glúten, eu acho ótima, muito bom. Pólen de abelha, eu não uso, eu entendo que é extremamente forte, extremamente medicinal, aminoácidos lá em cima, né? Eu não uso, eu acho que o pólen é da abelha. Em determinados períodos pontuais, né, onde as pessoas estão muito debilitadas, eu acho sim. Como melhorar a testosterona e controlar o estrogênio, né, para os ganhos? Bom, melhorar a testosterona, vou colocar aqui alguns pontos. Exercícios intervalados. De exercícios intervalados, extremamente salutar. Outro ponto, dormir barriga vazia ou dormir tendo feito a última refeição com baixo glicêmico. Isso aí vai ajudar a sua produção de testosterona. Outra coisa, levantamento terra é um exercício tal para que você aumente a sua produção de testosterona. Aí temos também alimentos como tribulus, maca peruana, que também vão ajudar aí o ganho de testosterona. Mas acima da testosterona, eu gosto de falar que está o HGH, que é o hormônio natural do crescimento. E a partir do momento que você regula este hormônio, com jejuns intermitentes ajuda demais, dormir de barriga vazia, fazer exercícios em jejum, né? Regular o HGH, aumentar a sua produção, vai otimizar toda a sua produção hormonal. Sem falar que com HGH em alta, você vai ter um músculo sempre de aspecto mais belo, né? Com menos gordura. Como podemos avaliar nosso nível de intoxicação? Existem vários fatores, várias coisas que você pode avaliar seu nível de intoxicação. Um deles é a pele, muitas manchas na pele, muitos sinais na pele. Isso aí é um sinal que seu corpo está bem intoxicado. Inchaços também é um outro sinal que seu corpo está intoxicado.
As unhas, né, também bastante a questão da intoxicação no seu corpo. Os olhos também, principalmente essa região abaixo dos olhos, também mostra muito. Mas, acima de tudo, eu acho que é a sua disposição. É o nível de disposição de energia que você tem. Um acúmulo tóxico com o corpo intoxicado, sempre você vai estar aí recorrendo a um cafezinho, a um para que você tenha disposição para fazer as coisas diárias. Tem uma outra pergunta aqui que é: não trópicos naturais, é real os benefícios? Bom, é sintético. A gente esquece. Sintéticos, são compostos sintéticos. Na verdade, toda e qualquer droga sintética, ela vai ter aí efeito benéfico no início, mas de repente seu corpo vai olhar e vai falar assim: não, isso aqui não é da sua natureza. Que azeite eu recomendo, ou se eu recomendo azeite de oliva, desde que seja de procedência e prensado a frio, sim, consumir. Agora lembre-se que se você está com esteatose hepática, toda e qualquer gordura vai te pesar. Então é interessante começar a cuidar do fígado. Depois que eu faço o tepate, o que eu faço com o resto do abacaxi que ficou no pote? Você vai fazer outro tepate, querido. Ele vai estar sempre fermentando e você vai acrescentar X com os mesmos abacaxis. Não precisa comprar novos abacaxis. Ali é uma colônia. Veio muita vontade e inspiração de comer muita fruta. Tudo que é doado, assim, é de bom grado. Ué, não entendi a sua pergunta, mas enfim. Se está com muita vontade de comer fruta, você come fruta. Eu não acredito nisso. Enfim, ele acha que para comer e as folhas não. Então quer dizer que a árvore morre, então a couve deixou de existir. 50 mil tipos de alimentos que temos no mundo. E a predominância de cor que sai da natureza é verde. Né? Então, de repente, verde é o que nos tem aí. Dieta crua e alcalina, muito dispendiosa. Se você está falando de grana, eu acho que não. Na verdade, cada vez você vai entendendo que custa menos. Claro que num primeiro momento você não tem informações, você não sabe onde comprar, você não conhece onde tem produtores orgânicos, você não produz nada. De repente, no primeiro momento, você pode gastar um pouco mais, você vai comprar um superalimento, você vai entender e vai descobrir que é muito simples, é muito fácil e é muito barata. Bom, tem feito pepino, beterraba, nabo na água com sal, um pouco de açúcar e Revelac. Posso considerar que estou consumindo fermentados? Se você esperar, sim. Mas tem que esperar mesmo, pelo menos uma semana. Adultos, uso uva passa branca. É bom. Bom, eu conhecendo o que eu conheço de lojistas e produtores, eu não usaria nenhuma uva passa que temos no Brasil. De repente, se você ainda tem uma necessidade desse sabor doce a mais, procura aí as tâmaras ou até mesmo recorre para o açúcar de coco, que é a melhor opção. Índice glicêmico baixo. Passei 2 semanas de suco verde, passei muito mal. No 7º dia eu expeli pela boca 2 coisas com aspecto de esponja preta.
5 quilos. Por que será que estou perdendo peso tão lentamente? Bom, Adriana, existem inúmeros fatores que podem estar acontecendo com você, né? Mas cabe uma análise maior, holística. Você pode estar aí com o sistema linfático carregado, seu intestino, de repente, não está funcionando como deveria funcionar, de repente você tem uma hepática forte, seu fígado não está conseguindo processar mais gorduras. Todo fígado ele é bombardeado quando você perde peso. Então, mas meu fígado estava em ordem. Se você perdeu peso, está perdendo peso, de repente ele está sendo bombardeado e já não está tão em ordem assim. Linhaça prejudicial para as mulheres por conta de hormônios. Ganhar peso, comer o quê? Bom, linhaça não vejo que seja prejudicial para ninguém. Claro que se você for consumir, de repente, uma quantidade absurda, né, comer só a linhaça, mas de modo equilibrado, não vai ter problema. Para ganhar peso, eu vou falar fotonutrição alta, alimentados, gorduras boas e frutas, energia durante o dia. Complemento, frutas são complementos. Fotonutrição alta, alimentos fermentados, gorduras boas e complemento como frutas, né, principalmente as aquosas, aí você vai muito bem. Você vai ganhar peso de forma saudável, sem esquecer exercício. Fruta não deve ser usada com Rejuvelac, alguma fruta? Não, eu não vejo que tenha alguma restrição com alguma fruta, com qualquer fermentado. Nenhum problema. Eu sugeri o trigo, não, para perder peso. Trigo, eu acho que a única forma de consumir o trigo é na grama do trigo, né? Em shots, em sucos. Eu acho que houve um mal entendimento aí. Não, o trigo não é interessante para perder peso nem para malhar. Tá? Ele contém amido, sim, e contém glúten, por menor que seja a quantidade. Tá? Trigo é para fazer grama. Por que eu não libero os comentários nos meus vídeos? Vamos lá, explicação rapidinha, hein, gente? Porque pouco importa. Na verdade, você tem seus filtros. Todos nós temos os filtros. E, de repente, é uma energia gasta em determinados comentários, e aí, de repente, às vezes, alguns comentários grosseiros, de pessoas que caem de paraquedas. Enfim, não faz diferença, nem para mim, nem para vocês, os comentários. Agora, faz diferença para as pessoas, de repente, ter os comentários lá entre elas. Né? Mas, assim, você tem seu filtro. Você não precisa do comentário de ninguém para saber se aquilo te serve ou não te serve. O que te serve, aplica na tua vida. O que você acha que não serve, deixa passar. Sim, eu já acho que eu faço muito. Eu já acho que eu faço muito em relação a tempo, né, para disponibilizar conteúdo no YouTube e de repente responder os comentários e ter essa interação seria algo mais desgastante. E quem quer falar comigo, às vezes vai me encontrar no Facebook, vai me encontrar via e-mail, vai conseguir me encontrar. O burburinho de, isso é papo de louco, aí outro falando, não, você que é ignorante, essas coisas aí, deixa para o pessoal que assiste novela, deixa para o pessoal que assiste Rede Globo. Lavar alimentos orgânicos mantém a B12? Que lavar orgânicos mal lavados mantém a B12? Sim.
Na verdade, se a gente estivesse comendo alimentos orgânicos do jeito que a gente tira da terra, bebendo água dos lagos, dos rios, pisando descalço na natureza, ninguém teria problema algum de B12. Está aí a fermentação, principalmente dos vegetais, para restaurar sua flora intestinal e você não ter nunca mais nenhum problema de B12. E assim, mito, que é esse mito dessa indústria da morte, a indústria da proteína animal, né, que quer que todo mundo fique dependente, ou então de tomar suplementação de B12 da farmácia. Indispensável para quem malha, visando ganho de massa magra. Eu vou falar que são os verdes, indispensáveis. Maior quantidade possível e gorduras boas, principalmente iogurte de coco, seco e alimentos verdes é indispensável para você ter massa magra desenvolvida. Claro que você precisa de movimento. Sem movimento, nada acontece. Quem teve câncer pode consumir esses fermentados e crus? Claro que pode e deve consumir alimentos fermentados, sempre lembrando que deve esperar o período de fermentação antes de fazer uso desses alimentos. Qual a melhor forma de ver se meu sistema linfático está mal? De repente, é analisar seus inchaços. Tem inchaço perto da mama, na região da axila, inchaço nos tornozelos, manchas na pele, acne no rosto, sinais escuros, claros, você fica meio inchada, retenção de líquidos, o sistema linfático deve estar bagunçado. Pedro Beretta. Eu lembro de você, hein, Pedro? Um beijo para você. A gente se fala. Reaproveitar os líquidos de todos os fermentados para colocar mais vegetais e fermentá-los no mesmo líquido, no líquido anterior? Pode sim, é interessante. De repente você precisa dar uma repaginada, mas ó, já está um líquido super cheio de enzimas, né? E vai acelerar o processo. Quantidade de calorias a serem consumidas. Papo para nutricionista do passado, porque até os nutricionistas que estudam que essa questão calórica é balela, o que vale é o valor nutricional. Então a gente pode esquecer meio essa história de calorias, né? E entender que caloria é para comida industrial. Quando você para de comer açúcares, amidos, proteínas industriais, alimentos cheios de neurotoxinas, você esquece essa questão calórica e você vai comer. O corpo vai dizer se você precisa comer mais ou se você precisa comer menos. Você vai sentir mais ou menos fome com o valor nutricional daquilo que você colocar dentro de você. Qual dieta devo fazer, pois retirei minha vesícula? Fazer alimentação viva, alimentação crua. Vesícula, porque ela já estava cheia de cálculos, porque você tinha uma dieta cheia de amidos, açúcares, muitas toxinas oriundas de proteína animal. E aí você precisa agora fazer uma alimentação desintoxicante. Todos os vídeos que tem no meu canal, entenda o que é alimentação viva e mude sua vida. E aí o resto é consequência da sua experiência. Estou fazendo uma dieta crua em 70%, tenho sentido muito bem em termos de disposição, mas acho que estou com menos força. Pode acontecer, de repente, você pode estar com menos força porque você está gastando energia para quebrar 30% de alimentos
Que tal você fazer 100% cru? Daí, de repente, você vai ter mais força, né? Você vai se sentir mais forte. Eu acho que você está perdendo força porque você está comendo alimentos cozidos em 30%. O soro do iogurte de coco, com certeza absoluta. Muito. Pode tomar sempre. Bastante. É enzimático. Vou terminar um jejum de 24 horas às 22 horas de hoje. Semana passada eu quebrei com frutas. Qual o seu conselho para a quebra do jejum, pensando no intermitente? Bom, se é de 24 horas, você vai terminar hoje, o conselho é que você termine amanhã, né? Amanhã pela manhã, e que seja um jejum de 36 horas. E aí sim você vai quebrar esse jejum, início de 8, 12 minutos, um exercício intervalado, e depois vai fazer sua refeição, que, na minha opinião, pode ser sim, bem, mas sem esquecer dos alimentos verdes. O ano todo, bom, se você tem bananas aí na sua casa, pode comer bastante, né? Não tem nenhum problema. É uma fruta que dá o ano inteiro, não tem problema algum. Eliminação de manchas no rosto causadas por acne, claro que tem. Começa a mexer desse corpo, começa a ter uma relação a mais com o mar, de repente dá um suplementar iodeto de potássio, Lugol, né? E muito vinagre de maçã na pele, que ela vai se regenerar, tá? Mesmo. Óleo de coco na pele tem ação antifúngica? Só tem. Nutrição maravilhosa. Pode passar à vontade. Aumento os alimentos crus e fico com menos saciedade. Acabo comendo de forma desordenada. Tragam mais saciedade, gorduras, de repente está faltando gorduras, está faltando de repente abacates, semente de girassol, cacau, de repente está faltando castanha e fermentados. Começa a colocar alimentos fermentados que você vai comer pouco e vai se sentir bem saciado. Mas olha só, num primeiro momento de desintoxicação, é comum a gente ter mais fome. É comum você ter mais fome no início. Né? Então, por isso que é interessante que você tenha aí à mão gorduras que vão dar essa forrada maior. Né? E vai demorar mais tempo para o seu corpo processar. Bom, promoção dos 3 dias detox. Bom, na verdade esse é um evento que está acontecendo agora, na próxima sexta-feira, que a gente ganhou um prêmio aí, um presente do nosso patrocinador, subsidiou aí em 75% a participação das pessoas, e a gente ainda tem algumas vagas, né, para quem quer mais informação, 21 diasdetox.com.br, baixa aí o link para vocês clicarem e saber mais. A próxima sexta-feira. Meses cru, passei a ter mais força, mais resistência e menos sono. É isso mesmo. A gente precisa dormir menos, né? Não está gastando tantas energias assim. Digestivo. Vicia, na verdade, não é que vicia, mas comida cozida é alimento para vermes, fungos e parasitas. E a gente vem aí de uma vida inteira dando alimentos, se alimentando, né, com desejos de vermes, fungos e parasitas. Então, sim, né, se você tem a presença grande de vermes, fungos e parasitas, você vai ficar na pilha de comer comida cozida, né, porque a dependência
leite de açafrão, Golden Milk, eu acho que é muito bom, muito forte, que é óleo de coco, né, pimenta e açafrão. É forte, às vezes, deixa você bem assim, energizado. Tentando largar a alimentação podre industrial desde 2010, mas sempre recaio na alimentação industrial, um vício forte. Como ter essa mente forte para se livrar corretamente? Na verdade, é uma experiência. Enquanto você não eliminar 100% daquilo que te faz mal e colocar 100% daquilo que te faz bem, você vai ter dependência mesmo. Neurotoxinas, né? Então, é isso, é virar as costas para ela. Seguir, né? Quanto mais tempo sem comer, mais fácil vai ser a caminhada. Não é que porque a gente escorrega que a gente tem que chutar o balde, que a maioria das pessoas passa uma semana sem comer e aí come uma vez, pronto, e já desanda tudo, joga tudo para cima e fala que não consegue, né? Escorregões todos vamos ter, processo é duro, mas é mais fácil 100% do que faz mal e colocar 100% do que faz bem. Sentir de bem-estar físico é muito maior do que o desejo químico de comer aquela porcaria. Hidratamos a tâmara, fermenta, é adequada ao uso, até quanto tempo? A tâmara não fermenta, né? Na verdade, ela que a gente encontra no Brasil aqui, ela já é desidratada. Não vejo que seja uma coisa tão interessante para a gente fermentar, né? Mas, de repente, tâmara fresca, usar como combustível de fermentação, pode ser. Outra opção de gordura, bom, temos as sementes pequenas aí, eu vou falar da chia, da linhaça, tem as gorduras que estão contidas no gergelim. Na minha cabeça, gordura boa é coco e abacate. São as melhores gorduras que temos. Documentários bons para despertar da Matrix. Bom, eu vou falar aqui de documentaristas aí. É uma pessoa que tem documentários maravilhosos, é o Alex Jones. Tem muitos documentários bons. Documentários muito bons. Mas os documentários que falam aí da questão alimentar, né? O, é, Meet the Truth. Vou falar aí do Food Matters. Vou falar aí Forks Over Knives. São documentários muito bons. E vou falar aí de um documentário que está sendo lançado agora em agosto, que é o Fully Raw, de cru. Caça é bom. Eu entendo que carne de nenhuma espécie é algo salutar para o nosso corpo. A gente tem capacidade onívora, mas nós somos seres bem distantes de ser onívoro. Dias, jejum de 7 dias também é recomendável repouso, eu ficar 70-30. Não adianta para desintoxicar? Bom, 7 dias é interessante que você fique de repouso se você não tem uma prática constante com jejum, se você não tem uma experiência interessante que você fique de repouso sim. 70-30 vai desintoxicar? Vai ajudar o seu corpo. Mas se você tiver problemas de saúde, inflamações, não vai fazer grande diferença, né? Então, vai continuar esse problema de saúde ali. E assim, por cento de alimentos crus só vai fazer bem a uma pessoa, a você, não é mais ninguém. Ando sentindo inchaço abdominal e não geral. Pode ser fígado,
E também pode ser vermes, sim. Principalmente se você passa horas sem se alimentar e sente movimentações. Saber que estamos com alta taxa de vermes e como eliminá-los. Bom, a gente está aqui nessa caminhada para acabar com os vermes, fungos e parasitas. Essa é a dimensão dos vermes, fungos e os demônios, os verdadeiros demônios, né? E com isso, todo o desequilíbrio que existe na humanidade está aí do jeito que está. Então, fungos e parasitas é uma alimentação desintoxicante, são protocolos de limpeza, é o caminho que a gente vem percorrendo, e não é um caminho de um dia, não é um caminho de um ano. Quando ele termina, a gente não sabe, porque a gente tem vermes, fungos e parasitas no corpo inteiro. De repente, quando a gente recuperar a nossa flora intestinal, muitas enzimas no trato digestório inteiro, vermes, fungos e parasitas. E que espirulina passa pelo processo de desidratação, ela perde a B12 ativa para análoga. Se ela foi desidratada abaixo de 43 graus, não vai acontecer isso. E a melhor forma de consumo é você ativá-la antes. Tá? Então, de repente, num processo de fermentação junto com o coco, fica maravilhosa. Jejum por um longo período é perigoso? Pode ser, se você estiver muito bagunçado, né? Se você tem muitas toxinas a sair do seu corpo. Então, eu acredito que jejum é algo de conhecimento, é individual. Ninguém vai passar 4, 6 meses sem comer do nada. Então, é interessante formar o corpo, desintoxicar, né? Refazer mesmo a sua flora intestinal. E aí sim você vai conseguir se experimentar por muito mais tempo. Vou encerrar esse hangout. Tá? Eu quero agradecer demais a presença de todo mundo. Para quem ficou interessado em participar aqui nos 3 dias de desintoxicação, né, que vai de sexta a domingo, ativo aqui abaixo. No próximo domingo, novamente fazer aquele hangout domingo à noite, né? E a gente vai estar falando de alimentação viva, alimentação desintoxicante esportiva. E a partir do próximo domingo eu terei sempre um convidado participando deste hangout. Então, a primeira pessoa que vai participar, o Wendland, de 33 anos, ele é nutricionista, ele trabalha mais de 12 anos com saúde, qualidade de vida e performance na área de nutrição e medicina natural. Ele é naturopata, massoterapeuta, técnico em nutrição e dietética, graduando em nutrição pela Universidade Faculdades Metropolitanas Unidas. Está fazendo sua iniciação científica e ética, né? E, enfim, e a gente vai estar conversando sobre alimentos, né? Ele vai falar da consultoria esportiva que ele dá, né? Consultoria nutricional esportiva em empresas e empresas de suplementação. E a gente vai estar conversando sobre intoxicante, né? E nutrição esportiva. Agradeço a presença de todo mundo. Foi muito interessante, foi muito legal a participação de vocês, foram muitas perguntas. Amigo, a gente se vê. Tá? Para quem não está inscrito no canal do Alkaline Man,
inscreve. Para quem não conhece esse canal, dê uma olhadinha que tem muita informação aí para todo mundo. E a gente vai ficando por aqui. Na paz. Tá? Beijos nos corações e até a próxima. O que era impossível, distante e inimaginável, agora ao seu alcance. A oportunidade que faltava para você. Uma plataforma de receitas para você aprender a fazer as receitas mais gostosas e saudáveis do mundo. Não é exagero, é simplesmente o Clube da Receita Saudável. Ingredientes acessíveis, preparo de refeições em até 30 minutos, saúde, energia e disposição 100% do seu dia. Faça sua inscrição e garanta sua vaga clicando no link da descrição.